Bem-vinda à Casa do Baralho, onde você mergulha nos mistérios dos oráculos, desvenda símbolos e se reconecta com o sagrado. Aqui a cartomancia vai muito além das cartas. É linguagem, magia e caminho. Puxa uma cadeira, embaralha seu baralho e vem comigo, porque aqui sempre tem uma carta virada para você. No episódio passado eu te contei como o baralho entrou na minha vida. E hoje eu quero te levar para uma reflexão mais profunda. O que faz um oráculo ser um oráculo? O que diferencia um simples jogo de cartas de um sistema capaz de revelar mensagens e direcionamentos? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta dela tem várias camadas. Se você já se perguntou se qualquer baralho pode ser um oráculo ou se é preciso algum tipo de dom para interpretá-lo, fica comigo, porque hoje a gente vai desmistificar isso de vez. O que é um oráculo, afinal? A palavra oráculo tem uma história bem antiga. Ela vem do latim oraculum, que significa tanto a resposta dada por uma divindade quanto o próprio local ou método através do qual essa resposta era obtida. Lá na Grécia, nos idos de 1900 e Guaraná de rolha, as pessoas iam até o oráculo de Delfos para ouvir a sacerdotisa Pítia pronunciar mensagens enigmáticas sobre o futuro. Localizado no Templo de Apolo, em Delfos, esse oráculo era um dos mais reverenciados da antiguidade. Pítia, a sacerdotisa, entrava em um transe induzido por vapores que emanavam do solo, e nesse estado alterado de consciência, ela transmitia respostas que eram interpretadas pelos sacerdotes do templo. Governantes, guerreiros e cidadãos comuns percorriam grandes distâncias para receber essas mensagens, que muitas vezes influenciavam decisões políticas e estratégicas e ditavam os rumos de nações inteiras. Mas os oráculos não ficaram no passado. Eles evoluíram, mudaram de forma, mas a essência continua sendo a mesma. Um oráculo é uma ferramenta que serve de ponte entre o visível e o invisível, entre a consciência e o mistério. O que diferencia um oráculo de um simples jogo de cartas? Se a gente pegar um baralho comum de pôquer e um baralho Lenormand, ambos têm cartas, números e imagens. Mas um é só um jogo, enquanto o outro transmite mensagens. A diferença vai estar em 3 elementos essenciais. Primeiro, a simbologia. Todo o oráculo se baseia em símbolos que carregam significados profundos e vão além do óbvio. As cartas do Petit Lenormand, por exemplo, têm imagens simples, mas cada uma delas remete a conceitos universais e arquétipos humanos. Segundo, a estrutura. Diferentemente de um jogo de cartas comum, um oráculo tem um sistema de leitura, um conjunto de regras e métodos para organizar as mensagens que ele traz. No Petit Lenormand, por exemplo, as cartas não falam sozinhas, elas precisam ser combinadas para contar uma história. E terceiro, intenção e processo. Um baralho de pôquer não vira um oráculo só porque alguém resolve fazer previsões com ele. Para que um oráculo funcione, existe um processo de conexão, de intenção. O próprio ato de embaralhar, cortar e dispor as cartas de maneira metódica já é uma dinâmica que organiza e direciona a leitura, permitindo que o significado dos símbolos emerja de forma clara e coerente. Mas será que todo oráculo é igual? De jeito nenhum. Existem oráculos baseados em cartas, como o Petit Lenormand, o tarô e as sibilas, mas também há oráculos que usam outros meios, como o I Ching, as runas, a borra do café, entre outros tantos.
O que todos eles têm em comum é o uso de elementos simbólicos e a capacidade de interpretar esses elementos dentro de um contexto. E tem uma coisa importante: cada sistema tem a sua linguagem própria e as suas particularidades. Petit-Lenormand, por exemplo, se destaca pela objetividade e pela clareza, enquanto o tarô trabalha com camadas mais profundas de arquétipos e ciclos simbólicos. Ambos funcionam, mas a forma como eles entregam as suas mensagens e como devem ser interpretados varia bastante. Mas afinal, será que um oráculo funciona sozinho? E aqui vem a verdade que muita gente não quer ouvir. Um oráculo não faz nada sozinho. Não adianta ter um baralho lindíssimo se você não souber ler os símbolos e entender as mensagens que ele quer transmitir. A interpretação é parte fundamental do processo. Um oráculo sem um intérprete é só um monte de símbolos esperando para serem decifrados. E é aí que entra o aprendizado, a prática, a experiência. Interpretar oráculos não é um dom mágico que só algumas pessoas eleitas têm. É um conhecimento que se desenvolve, um olhar que se aguça com o tempo. No fim das contas, o oráculo não é um atalho para respostas prontas, mas um mapa que nos ajuda a enxergar as possibilidades. Ele não tira o nosso livre-arbítrio, não decide nada por nós. Ele apenas ilumina os nossos caminhos. Então, se você tem um oráculo, trate ele com respeito. Converse com ele, estude, pratique, crie intimidade com o seu oráculo, porque ele tem muito a te dizer, mas só para quem estiver disposta a escutar. E se esse episódio fez sentido para você, me conta aqui embaixo num comentário ou nas minhas redes sociais o que você acha que faz um oráculo ser um oráculo. E no próximo episódio nós vamos explorar mais um mistério do mundo das cartas. Nos vemos lá!